Olá. Ah, Hoje eu vou falar um pouco sobre esse texto do James Conant, o Mundo de um Filme, né, The World of a Movie. E como esse artigo é longo e tem bastante material que poderia ser discutido, eu tive que fazer uma seleção de alguns pontos, e o meu principal critério de seleção vai ser tratar de tópicos que se conectem com a nossa discussão anterior sobre o worldview do Cavell. Eu acho que tem algumas coisas que o Conant diz sobre a ontologia dos movies, né? Eu já vou falar um pouco sobre a importância desse termo, de como ele define, que complementam tópicos do Cavell. Pelo menos na minha visão, são visões, são teorias, se vocês quiserem, concepções sobre a ontologia do cinema bem complementares, a do Conant e do Cavell. O Conant fala um pouco do Cavell em alguns contextos. Mas eu acho que tem coisas que ficam bem mais claras e mais detalhadas nesse texto do Conant. E eu acho que a estratégia que ele usa de comentar o filme Lady in the Lake também ajuda bastante. Ele, a forma como ele usa esse filme. Então, vou falar um pouco mais sobre isso depois. Eu vou começar um ponto que eu acho essencial do artigo, e aqui já é um ponto que eu acho que esclarece algumas coisas da nossa discussão anterior, a partir do Cavell, é essa distinção entre três registros ontológicos para falar de filmes. Tem três dimensões, três aspectos diferentes. Poderia dizer, essa ideia de três registros são quase que três tipos de vocabulário que a gente pode empregar para falar dos filmes. E nem sempre um crítico, ou nós, enquanto críticos, quando falamos de filmes, temos clareza sobre essa distinção, e confundir esses três registros pode também complicar a nossa compreensão da ontologia do cinema. Então, primeiro é o que quando se chama de cena de produção. Isso basicamente é o nosso mundo, né? O que se encontra no nosso mundo quando um filme é produzido, filmado. Coisas como o local, os atores, o diretor, a câmera, os props, que seriam os objetos usados no set de filmagem, o cenário, assim por diante. Então, essas atividades, a forma mais abstrata como o Conant coloca, há um caminho espaço-temporal levando do ponto onde eu estou agora, no mundo real, até esse mundo que existiu no passado, se o filme já foi gravado, mas no nosso mundo. Então, eu poderia, em princípio, se eu tivesse uma máquina do tempo, vamos dizer assim, visitar o local onde foi filmado Lady in the Lake, poderia entrar em contato com os atores, com a tecnologia que foi usada, vou falar um pouco sobre essa tecnologia depois. Então, isso é um ponto fácil de entender. O que eu acho que é interessante a partir da distinção do Conant é como a gente facilmente confunde um registro para falar sobre esse aspecto da produção do filme com os outros registros. Deixa eu deixar isso aqui menor um pouco. Com esses dois outros registros, que são a tela cinematográfica, que é aquilo que acontece na tela, mas não necessariamente na cena de produção, não necessariamente no nosso mundo. Então, como exemplos, depois vou citar uma passagem quando a gente fala sobre os créditos que aparecem no início do filme. Isso aparece na tela de cinema, mas, no caso padrão, a não ser que a gente esteja vendo um filme modernista que propositalmente brinca com essas convenções, nós sabemos que aquelas letras que aparecem na tela, falando talvez do título do filme, diretor, os atores, elas não estão no mundo do filme. Então nós intuitivamente fazemos essa distinção entre o que ocorre no mundo do filme e o que ocorre na tela do cinema à nossa frente.
Outros exemplos são aqueles estratégias que se usavam antigamente, hoje não tanto mais, de fade in e fade out, né? Quando a tela escurece para mostrar que a gente está passando de uma cena para outra ou de uma situação para outra, a gente entende que não é o mundo do filme que escurece. De novo, tem contra-exemplos, tem filmes do Godard em que isso acontece propositalmente. Há uma confusão entre o mundo do filme, entre a cena de produção e a tela de cinema. Mas vai ser importante para a gente entender o que o Conan está colocando aqui, essa qualificação, né? No caso padrão, no caso mais simples, no caso paradigmático de filmes, essas distinções são fundamentais. Os casos mais complicados dependem, para que funcionem, para que a gente entenda o que o Godard está fazendo quando ele confunde essas convenções, a gente tem que conhecer o caso padrão, a gente tem que saber como ler um filme padrão, tem que saber fazer essas distinções, para entender que ele está propositalmente querendo nos confundir, nesse caso. Então, acho que essa distinção é clara, e o terceiro registro é o mundo do filme propriamente. Aquilo que aparece nessa metáfora, não na tela, mas como que através da tela. Essa vai ser uma metáfora, uma imagem que a gente vai explorar mais. A tela como uma janela que me dá acesso ao mundo do filme. É uma janela estranha, como vamos ver, tem alguns puzzles, alguns enigmas envolvendo a melhor forma de descrever essa tela. Mas, por enquanto, pelo menos, a gente pode pensar nisso como uma janela, uma abertura para o mundo do filme. Eu não vejo... se eu penso na tela como essa janela, os créditos, por exemplo, não são parte daquilo que eu vejo através dela. Estão como que sobrepostos ao mundo do filme. Então, adiantando alguns pontos que eu vou voltar depois, primeiro ponto fundamental seria importante não confundirmos esses registros quando nós falamos de um filme, mas é muito difícil. Então, quando a gente diz, por exemplo, que o filme corta de uma tomada para outra, literalmente isso é uma descrição que poderia ser feita no registro 1. Estou falando da cena de produção. Inclusive, eu não falei disso, mas a cena de produção inclui, por exemplo, a sala de montagem, vamos dizer assim, pensando no caso tradicional. O diretor, ou seja lá quem for responsável pela montagem, montador, selecionam partes do filme e recortam literalmente e colam, né? Fazem uma sequência específica. Isso também é parte da cena de produção. Literalmente, quando eu falo de um corte, isso literalmente, no caso mais originário, significa isso mesmo, cortar um pedaço de filme e conectar com outro pedaço. Isso acaba adquirindo um sentido secundário, não literal, em que eu estou falando eu estou falando um pouco da sintaxe do filme. O corte como uma espécie de marca de pontuação, quando eu passei de uma sequência para outra. Mas isso, eu corro o risco, quando eu uso esse tipo de terminologia, de não ficar claro se eu estou querendo descrever o mundo do filme ou a cena de produção. Isso, em geral, não é um problema, mas pode ser em alguns casos. E isso tem a ver, voltando ao Cavell, com aquilo que o Cavell apresentou no Worldview como a dificuldade de encontrar um vocabulário adequado para falar de filmes. Então, parte da dificuldade é essa promiscuidade ontológica do vocabulário, o fato de que, às vezes, esses registros ficam misturados quando a gente tenta dar uma descrição da nossa experiência do filme. É difícil não usar essa terminologia. É difícil, por exemplo, não falar o nome de um ator ou de uma atriz ao invés do nome do personagem. Isso é bastante comum, sobretudo quando estamos falando de estrelas. E é muito comum também transitar do nome do personagem para o nome do ator ou da atriz. Isso tem a ver com o tipo de contribuição ontológica do ator
no caso de um filme, que é diferente da contribuição feita no teatro e assim por diante. A gente falou um pouco disso já. Então vou voltar a esses pontos depois, mas por enquanto o que eu quero adiantar é que o filme Lady in the Lake, parte do problema do filme, segundo Conant, problema no sentido de uma análise da ontologia, é que ele colapsa às vezes 1 e 3. Ele colapsa o mundo do filme na cena de produção. Tem alguns casos, eu vou mostrar depois, mas, por exemplo, quando os atores olham diretamente para a câmera, nota que eu estou dizendo câmera, mas isso literalmente significa o registro 1, aquele dispositivo tecnológico que estava na frente deles fazendo o registro no momento que o filme foi feito. Mas a intenção do diretor seria que nós sentíssemos como se o ator estivesse olhando para nós que estamos aqui fora do filme. Só que o ponto do Conant é justamente que isso é paradoxal. Eu estou tentando, ao mesmo tempo, absorver o espectador no mundo do filme. A intenção era essa, fazer um filme que absorvesse ainda mais, como que nos colocando dentro do mundo do filme. Só que ao tentar fazer isso dessa forma em particular, eu acabo, às vezes, em alguns momentos cruciais do filme, obtendo o efeito contrário. Nós acabamos nos alienando do filme. Nós acabamos nos dando conta de que isso é um filme, de que é um ator olhando para a câmera. Isso não deveria acontecer, idealmente, no caso padrão em que nós estamos absorvidos no mundo do filme. Então, essa distinção vai ser importante para depois tratar da ontologia dos filmes em geral e do Lady in the Lake em particular. Então, guardem esses três registros. Em particular, a noção de ponto de vista, que é fundamental no artigo do Conant, parte do que ele vai tentar mostrar é que tem sentidos diferentes de acordo com o registro em que a gente usa essa expressão. É o ponto de vista de primeira pessoa. Em inglês tem essa expressão point of view shot, né, que seria uma espécie de um plano a partir do ponto de vista subjetivo do personagem naquele contexto. Então vou voltar a isso depois. Então, um outro ponto que conecta com Cavell, e eu acho que deixa mais claro algo que já está, eu tentei salientar na minha leitura do Cavell, é isso que o Conant chama de um problema com uma leitura realista padrão da relação do mundo do filme com o nosso mundo. Ele coloca isso como talvez uma má leitura do Bazin, então eu já falei para vocês que acho que há leituras mais interessantes do Bazin, inclusive do que a leitura que o próprio Cavell faz, mas a leitura padrão do Bazin é essa, a ideia de que, por causa do caráter transparente da fotografia, por causa desse caráter inerentemente realista da imagem fotográfica, o realismo no cinema é como que automaticamente garantido pela relação mecânica de registro fotográfico. Então, o realismo no cinema teria a ver simplesmente com o funcionamento do meio fotográfico na base do cinema. Isso, diz o Conant, é um problema entender o realismo de um mundo do filme. O que significa produzir um mundo fílmico, um mundo narrativo ficcional realista. Não é, segundo Conant, simplesmente uma relação que ele chama de documental em alguns momentos, como aqui, né? Não é porque a fotografia tem uma relação estritamente documental com o nosso mundo que isso automaticamente vai gerar uma representação realista no mundo ficcional de um movie, de um filme ficcional hollywoodiano. Há a necessidade que ele chama de defeating, que a gente tem que derrotar essa relação, a gente tem que sobrepujar, talvez, para usar uma expressão um pouco mais hegeliana. Ele fala aqui de uma noção, para quem conhece Hegel, de uma unidade superior, né? A ideia do Aufhebung. Né? Eu preciso sobrepujar
me foge agora a terminologia técnica para isso, né? A tradução de Alfredo. Mas eu preciso ir para além de um primeiro registro, superar esse registro e entender qual é a unidade superior que governa, no caso aqui, o mundo narrativo. Então, é óbvio que o mundo narrativo ficcional depende do registro fotográfico e das condições mecânicas da tecnologia de gravação do cinema. Mas isso não é suficiente. As fotografias precisam, o filme precisa ser editado, constituído, construído, confeccionado, de tal forma que eu vá além desse primeiro registro ao tentar montar o mundo do filme. Senão, eu vou ficar preso ao caso, que eu vou falar em seguida, dos home movies ou dos documentários, né? Do filme caseiro ou do documentário. Documentário também entendendo um caso bem tradicional. É óbvio que há documentários que misturam um pouco esses registros, mas peguem o caso do home movie, do filme caseiro. No filme caseiro, justamente o que falta é essa unidade superior, a unidade do filme caseiro. Se eu pegar, por exemplo, sei lá, eu filmei uma série de partes de uma festa de família. E eu simplesmente conecto elas, eu não estou aqui pensando em uma super edição do filme caseiro, estou pensando no caso mais simples mesmo. Eu registro numa câmera, no celular, seja lá o que for, vários momentos. O tempo que transcorre na gravação é o mesmo tempo que transcorreu no mundo real, quando eu gravei, e eu coloco, talvez, uma série desses momentos, um atrás do outro. E aí eu tenho a relação com o mundo real, é essa de... Aqui sim eu tenho uma relação de realismo fotográfico. O fato de que a fotografia, se isso vale para a fotografia, a gente já discutiu um pouco isso, né? Que a fotografia me dá um acesso, é como que uma janela transparente para o real. No home movie eu tenho uma espécie de portal, se vocês quiserem, falando metaforicamente, para algo que aconteceu no mundo real. Eu não tenho uma unidade superior. O que é a unidade superior? Eu vou falar um pouco mais dos detalhes disso, mas isso tem a ver justamente com a sintaxe cinematográfica, algo que os realizadores do cinema tiveram que, aos poucos, aprender por tentativa e erro, enfim, vendo o que funcionava e o que não funcionava, como exatamente transformar esse registro fotográfico original em uma narrativa convincente, uma narrativa absorvente, para usar essa terminologia que depois eu vou entrar com mais detalhes, a ideia de que nós devemos ficar absortos no mundo fílmico. Então, a absorção no mundo fílmico não é garantida pelo automatismo da fotografia. Esse é o ponto do Conant. E como eu tentei mostrar, isso vale para o Cavell já. A ideia do Cavell não é que o meio cinematográfico se restrinja às condições materiais da filmagem, do registro fotográfico. O meio é algo que depende essencialmente de uma intencionalidade, de dar sentido, de como essas condições materiais vão ser usadas para dar sentido a algo. Então, esse é o mesmo ponto que o Conant está apresentando aqui em outros termos. Aí tem uma passagem que eu vou ler com vocês. As passagens que eu achei que iam ser mais importantes aqui eu traduzi, tá? Mas essa é a minha tradução, não é a tradução que está lá no nosso volume. Para que o mundo fílmico seja visto como tal por um espectador, como tal, ou seja, separando o registro ontológico original da imagem fotográfica em movimento do nosso mundo, são necessários os seguintes 3 elementos. Primeiro, o seu modo de apresentação visual deve, no caso padrão, lembrem sempre, né? Sempre vai ter exemplos mais complicados, mas no caso padrão, o modo de apresentação visual deve impor um abismo ontológico entre o espectador em nosso mundo e o evento dramático no mundo ficcional. Isso significa que o filme deve encontrar modos de selar visualmente o seu mundo. De novo, isso pode ser selar visualmente o mundo do nosso. Pode ser difícil entender isso abstratamente, mas se vocês pegarem o caso do Lady in the Lake como contra-exemplo, como um exemplo que falha em fazer isso, acho que fica mais claro.
Se a leitura do Conant está correta, é isso que o Lady in the Lake não consegue fazer, em alguns momentos, pelo menos. Tem alguns momentos em que não há esse abismo. O abismo se desfaz, a ilusão de um abismo. A separação completa entre o mundo ficcional, que eu estou acompanhando, e o meu mundo se desfaz, por exemplo, quando um ator olha para a câmera e eu percebo que é um ator sendo filmado. Então aí eu acho que o contra-exemplo deixa claro o caso real. O que nós normalmente não nos damos conta quando vemos um filme é que há esse abismo ontológico. Nós estamos implicitamente, mesmo que o filme se passe, peguem, sei lá, um caso de um filme do Tarantino, Era uma Vez em Hollywood, que se passa supostamente no mundo real, numa certa época, se a gente não estiver implicitamente trabalhando com a hipótese de que isso não é exatamente o mundo real, mas é um mundo ficcional inspirado no mundo real, vamos incorrer em erros. No limite, a gente entender aquele filme como um filme documental seria um grande erro, e acho que alguma parte da crítica parece ter feito isso. Né? Por exemplo, quando se critica a maneira como ele representou o Bruce Lee ou coisas desse tipo naquele filme. Eu não quero entrar na crítica daquele filme em particular, mas esse é um exemplo, de um exemplo complicado, na verdade, mas que deixa claro o caso mais simples. No caso mais simples, nós estamos implicitamente trabalhando com essa distinção. Nós estamos absortos num mundo que nós não confundimos com o mundo real. Então, esse é o ponto 1. Ponto 2, esses modos de apresentação, para serem apreensíveis como tais, devem, no caso padrão, ser caracterizados por certas formas gerais de unidade. De novo, eu vou falar melhor sobre isso, mas isso tem a ver com a sintaxe cinematográfica. Como é que eu unifico, como é que eu articulo as partes do filme de tal modo que eu possa compreender o que se passa ali. Porque, de novo, pense no caso, no contra-exemplo, num home movie, num filme caseiro, em que eu tenho o que vem antes no mundo do filme, entre aspas, é o que veio antes no mundo real, o que vem depois do mundo do filme é o que veio depois do mundo real. Eu não tenho... Se eu entendo como me virar espaço temporalmente no mundo real, eu vou entender o mundo ficcional. Aliás, eu vou entender o mundo desse filme, que não é ficcional. No caso de um movie, de um filme narrativo ficcional, muitas vezes o que ocorre depois na tela, o que eu estou vendo depois, não necessariamente aconteceu depois. Isso pode ser, por exemplo, um flashback. Então é algo que aconteceu antes no mundo do filme. E eu implicitamente sei fazer essa conversão, essa tradução. Eu sei ler essa sintaxe. Eu sei como trabalhar com isso. Então isso é parte do que o Conan está dizendo aqui. Tem princípios de unidade que a gente precisa entender melhor, que são condições de possibilidade para que eu proceda a essa superação da unidade espaço-temporal do mundo real para gerar um mundo ficcional. A segunda condição. Terceira condição, essas formas de apresentação devem, no caso padrão, ser de tal ordem que possam ser imediatamente apreendidas visualmente pelo observador, num único olhar, como repletas de referências ontológicas ao mundo ficcional, visualmente acessível. Então, aqui, de novo, isso pode parecer trivial, mas toda a ideia por trás do livro do Cavell, o título O Mundo Visto, pretende deixar mais claro isso aqui. Né? O que é o mundo meramente visto, que ocorre no caso da nossa relação com o mundo ficcional, como isso se distingue do nosso mundo, da nossa relação com o mundo real, que é uma relação que vai muito além de uma recepção visual. Então, ver um filme está do lado do espectador. As formas de unidade usadas pelo diretor devem ser tais que possibilitem do lado do espectador a experiência de ver diretamente o que está acontecendo no mundo do filme. Se eu tiver que o tempo todo me questionar e tiver incerto sobre o que está acontecendo, de novo, não estou falando dos casos modernistas complicados, mas no caso
tradicional, caso padrão, se eu tiver o tempo todo que me questionar sobre o que exatamente eu estou vendo, o que isso significa no mundo do filme, o filme não funciona. Esse filme não foi bem feito, alguma coisa está errada. Isso quebra a minha absorção. Então, a condição, no caso padrão, é que a absorção seja mantida, e para isso eu preciso de certas formas de unidade. Então, esses são pontos gerais importantes que eu quero agora aplicar. Adiantei um pouco, mas vou aplicar melhor ao filme Lady in the Lake. E aí eu usei como epígrafe da leitura do Conant essa frase, que às vezes a melhor forma de compreender o normal é estudando o patológico. Isso vale para a biologia, mas isso vale, segundo ele, para a filosofia também. Às vezes, olhando para o caso, contra-exemplo, para o caso que não funciona, para uma falha de alguma espécie, nós podemos entender melhor o nosso próprio caso. E isso, eu vou tocar nesse ponto depois, mas isso também tem a ver com a metodologia Wittgensteiniana. Né? Às vezes, o fato de que o Wittgenstein nos pede para imaginar certos jogos de linguagem mais primitivos, e que nem sempre funcionam, que podem, se a gente pensar melhor, todas levar às últimas consequências. Talvez esses casos acabem se dissolvendo. A função disso pode ser esclarecer algo sobre a nossa linguagem cotidiana real. Né? Então, estudando o caso problemático, a gente pode entender melhor o caso normal. Essa é a ideia. O filme Lady in the Lake, segundo Conan, é um caso problemático. Ele não pretende fazer um juízo estético, como ele mesmo diz, ele não está dizendo que isso é um filme ruim, nem que é um filme bom. Ele está dizendo, isso que pode soar estranho à primeira vista, mas vamos ver como ele justifica, ele está dizendo que Lady in the Lake não é um filme. Esse não é um caso de filme. Isso falha em ser um filme. Ao falhar em ser um filme, ao analisar alguns aspectos que impedem que ele funcione como um filme, eu vou entender melhor quais são as condições para que algo funcione como um filme. Então esse é o objetivo. Sobre o filme, o plano do filme é interessante. Assim, se vocês forem pensar a priori na ideia dos realizadores, parece fazer todo sentido. É um filme sobre esse detetive, o Marlowe, que é um detetive famoso na literatura, detetivesca. Dado que um dos prazeres, essa é a citação aqui, né? O principal prazer de um romance com o Marlowe era a narração em primeira pessoa do detetive, né? O Private Eye, o detetive particular. Não sei se vocês conhecem essas histórias, mas a gente tem essa narração em primeira pessoa que depois foi bastante usada no filme noir em geral. O que esse filme tentou fazer foi levar isso um passo além. Então, além de ter, por exemplo, um voice-over, uma narração do que se passa no filme, como é normal no noir, esse filme vai um pouquinho além e tenta apresentar o análogo da narração em primeira pessoa num romance de forma visual. Parece fazer todo sentido. Num romance, eu coloco isso de forma verbal, coloco o detetive narrando. Mas como é que eu faço isso num filme que é essencialmente uma arte visual? Eu posso ter a narração, eu posso ter o áudio, mas eu posso ir além e colocar, de fato, a forma como o Marlowe estava percebendo a situação. Então, eu vou acompanhando cada elemento da trama, vou descobrindo as pistas, vou tendo as mesmas dúvidas que o Marlowe teve, se eu conseguir mostrar tudo da perspectiva do Marlowe, da perspectiva subjetiva de primeira pessoa do Marlowe. Então, essa é a ideia. E isso parece, à primeira vista, ser, como diz aí no final, um lance de brilhantismo inusitado. E isso é o que foi explorado no marketing do filme. Eu peguei aqui um cartaz, se vocês tiverem visto o trailer, que eu acho que eu coloquei o link para vocês, ou devia ter colocado, procurem o trailer, vocês vão ver que é isso que é enfatizado no trailer, o fato de que você, o espectador, está na trama, você encontra o cadáver, você é acusado, você
luta com o mafioso, etc. Você e Robert Montgomery. Então, a ideia é que nós teríamos uma identificação da nossa perspectiva com a do ator. É interessante isso. Não com o Marlowe, mas com o Montgomery. A gente já está aqui, já há um pouco essa promiscuidade ontológica. Nós estamos nos colocando como que na posição do ator quando ele estava sendo filmado ou do detetive no mundo ficcional. Isso já está sendo confundido aqui. E aí eu peguei algumas cenas de novo, isso é do registro 1 do Conan, a cena de produção, como é que o filme foi feito. Eles precisaram fazer, inclusive, adaptar as câmeras, etc. Aqui é a cena em que nós, supostamente, qual é o efeito da cena? Nós levamos um soco, eu levei um soco, eu senti o soco na pele, como se eu estivesse no lugar do Montgomery. Aqui, o beijo. Eu recebi um beijo. Esse é o plano. Mas o problema, como eu estou seguindo a passagem aqui do Rickson, é que, na prática, isso não deu muito certo. Aqui sim a gente tem um juízo estético. Inclusive, gostaria de saber o que vocês acharam. Qual foi a experiência de vocês estética ao ver esse filme. Mas que o filme é experimentalmente ousado, mas ao mesmo tempo esmagadoramente chato. Eu acho que ele às vezes é um pouco chato, sim, em alguns momentos, mas eu também não acho que seja esmagadoramente chato a maior parte do tempo. Mas de qualquer forma, o juízo dele é que o que foi provado por esse filme, ao tentar filmar o todo com uma câmera subjetiva, é que fazer isso é uma má ideia. De fato, isso não foi. Teve mais uma ou outra tentativa de fazer isso depois, mas o consenso é que isso falhou. E aqui eu peguei só alguns exemplos, né, de quando a gente tem essa sensação estranha de que nós não estamos acostumados a ver isso no filme. Nós não esperamos que alguém olhe do mundo do filme para nós. Tem uma quebra de absorção aqui, que é exatamente o oposto do que se pretendia. A pretensão era nos tornar ainda mais absortos na narrativa, e acaba acontecendo o contrário. Então, isso é interessante desse filme. Acho que é a sacada do Conan de usar o filme para nos dar uma espécie de contra-exemplo, aqui um caso patológico que explica melhor o caso normal, é interessante. Então, eu não vou fazer supletivo de Wittgenstein aqui, mas se vocês quiserem, a gente pode discutir melhor esse ponto. Mas o Conan conecta isso com o método do Wittgenstein no início das investigações. E o que acontece lá, eu só vou resumir para quem conhece lembrar, e quem não conhece eu posso indicar outros textos depois. Mas o Wittgenstein começa apresentando o que ele chama de uma visão agostiniana da linguagem. Ele cita uma passagem de Santo Agostinho nas Confissões, explicando como ele teria aprendido a usar a linguagem. E, basicamente, Agostinho parece colocar a ideia de que o significado é um objeto que a palavra substitui e que eu aprendo o significado quando eu olho para o que as pessoas apontam. Então, o Santo Agostinho olhando os pais, as pessoas mais velhas, apontando para coisas e dizendo nomes. Aponta para uma cadeira e diz cadeira, aponta para o papai e diz papai, assim por diante. Eu aprendo a usar a palavra para substituir o objeto que estava sendo apontado. E, portanto, o significado da palavra é um objeto. Essa é uma relação de significado como referência. E essa concepção é criticada pelo Wittgenstein ao longo do livro todo, de várias maneiras. Mas o que o Conan está chamando a atenção, e nem todos os leitores do livro percebem isso é algo que o Cavell também chama a atenção na leitura dele, é que a primeira coisa que o Wittgenstein faz para criticar essa imagem é estranha à primeira vista. Ele não está oferecendo uma refutação direta, uma crítica, um argumento, obviamente, ao que eu possa reconstruir como um argumento contra a posição. O que ele faz é apresentar um caso que, diz ele, eu estou citando aqui,
do parágrafo 2, vamos tentar encontrar um caso para o qual a descrição do Agostinho seja adequada, encaixe. E aí ele imagina o caso dos construtores, um jogo de linguagem simples em que eu tenho dois construtores. Ele só tem 3 palavras lá, que são nomes de peças de construção, lajota, coluna, me foge agora o outro. Digamos, tijolo, lajota e coluna. Eu só tenho essas 3 palavras. Um dos construtores grita uma dessas palavras e o outro alcança a pedra, a peça que foi referida pelo primeiro construtor. Não fica muito claro qual é a função desse exemplo, mas a sugestão do Conan é que eu vou talvez simplificar um pouco aqui para fins didáticos, mas é como se o Wittgenstein estivesse dizendo: bom, esse é um caso para o qual a concepção do Agostinho do significado vale literalmente. Esse é um caso para o qual ela é verdadeira e adequada. Mas isso é muito, muito, muito mais simples e mais primitivo do que o nosso uso da linguagem. Nós fazemos muito mais coisas com as nossas palavras do que meramente apontar para objetos e, por exemplo, solicitar que alguém me dê esse objeto. Isso é uma das coisas que a gente faz. Mas mesmo quando fazemos isso na linguagem cotidiana, é mais complicado do que isso. Nós usamos frases e não palavras. Qual é a diferença de uma frase e uma palavra? Assim por diante. Começa aí. Mas qual é a moral da história? É um pouco, bom, se a descrição do Agostinho se aplica literalmente a um caso tão simples quanto esse, tão simplificado e primitivo quanto esse, tem algo de errado aí. E a gente precisa entender os casos mais complicados. E aí a estratégia do Wittgenstein vai ser justamente essa, né? Aos poucos complexificar esse jogo de linguagem, imaginar mais funções. Então, aos poucos mostrar o quanto a descrição do Agostinho é ruim, é limitada. Ela só vale para um uso muito específico da linguagem. Então, o que o Conant quer fazer, eu acho que eu tenho uma passagem aqui sobre qual seria o ganho dessa estratégia. Isso ajuda a mostrar como essa concepção da linguagem é mais primitiva do que o que nós normalmente chamamos de linguagem. Algo análogo vai valer para a leitura do Conan do Lady in the Lake. A estratégia é um pouco, acho que eu resumo aqui. Há algumas teorias sobre o que é a ontologia do cinema, do filme, dos filmes, que são análogas à visão agostiniana. Elas se aplicam a um caso muito mais primitivo. Elas são, portanto, elas são primitivas, são simplificadas. Elas não dão conta da complexidade do cinema. Mas elas parecem valer literalmente do caso do Lady in the Lake. Isso, se a estratégia, então, análoga à estratégia wittgensteiniana é, se elas são literalmente válidas de um caso que falha em ser um filme, então tem um problema com essas teorias. Essa é um pouco a estratégia geral que o Conant vai tentar mostrar qual é, e ele não vai oferecer também, porque isso seria uma tarefa muito muito difícil, que exigiria muito mais do que um longo artigo, descrever totalmente essa complexidade, mas o que ele vai fazer é apresentar algumas concepções de alguns teóricos e mostrar como elas ainda não chegam lá, falta coisa. Então ele vai complexificar um pouco essa descrição, assim como o Wittgenstein faz nas investigações. Mas o interessante é que também no caso do Wittgenstein não há um término para esse processo. Em nenhum momento a gente complexifica tanto o jogo de linguagem que a gente possa dizer, agora eu cheguei numa representação perspícua da essência da linguagem humana. Tudo o que é essencial para a linguagem humana está contido nessa descrição. Ele nunca chega aí. E acho que a pretensão do Conant tampouco é chegar a isso. Então, ele não pretende, nesse sentido, mais de oferecer uma definição em termos de condições necessárias e suficientes para o que é um filme. Ele também não pretende chegar lá. Mas ele pretende mostrar que há mais condições do que essas que estão embutidas em algumas teorias simplificadas do cinema.
Então, as questões que interessam ao Conant resolver, e aqui eu vou usar a terminologia original para chamar a atenção para esse problema, é o que é um filme e o que é assistir um filme. Essas são questões, são dois lados da mesma moeda. Isso tem a ver com a ideia de que o meio do filme não se esgota nas suas capacidades, nas suas potencialidades materiais. O filme é essencialmente algo com um sentido e que precisa ser interpretado, portanto, necessita de um espectador e a unidade do filme depende da interpretação do espectador. Então há uma bi-implicação, ou em algum momento, acho que quando cita o Heidegger, ele fala de uma equiprimordialidade, ou algo nesse sentido. Os dois elementos são equiprimordiais. O uso que vamos chamar de o diretor faz dessas potencialidades e a forma como nós entendemos isso, uma vez que nós lemos o filme. Uma coisa depende da outra. Então, para que eu tenha um filme, propriamente dito, um filme narrativo ficcional fotográfico, essa é a definição implícita ou explícita, em algum momento que o Conan dá, eu preciso, como espectador, entrar numa relação de absorção com esse filme, que eu não teria no caso de um documentário, ou de um home movie, ou enfim, de outros casos. Então, há uma implicação aqui. Então, o que o Cavell... Estou confundindo todos, porque eu quero dizer que todos eles concordam com isso. Tanto o Cavell, quanto o Moore, quanto o Conan, eles estão implícita, ou no caso do Conan, explicitamente restringindo o foco a um caso específico, que é o que aqui o Conan chama de movie. Um movie é uma subespécie do que nós chamamos de filmes. Um movie, nós não temos um termo análogo em português. Mas quando nós dizemos que vamos ver um filme, vamos ao cinema ver um filme, em geral, a gente também usa, né, nesse sentido mais restritivo, de um filme narrativo ficcional, até pouco tempo atrás de base fotográfica. Agora, digital, também é um caso mais complicado. Mas, então, parte do que o Conan quer fazer é distinguir essa noção restritiva do que é um filme do caso mais geral, que inclui documentários, desenho animado, filme caseiro, filmagens de câmeras de segurança e assim por diante. Então, falar um pouco da ontologia por isso que eu coloquei no título, inclusive, a ontologia dos movies, quando está querendo falar desse caso específico. E aí, eu vou pegar uma passagem aqui que é como que o que o Cavell chama de a voz do interlocutor no vídeo. É alguém que coloca uma objeção aqui ao texto, tem um pouco esse caráter dialético, que é um pouco bom. Qual é o grande problema de entender o que é um filme? É fácil entender o que é um filme. Você acabou de me dizer, é uma narrativa ficcional fotográfica, filmada de forma fotográfica. E qual é o problema de assistir um filme? Dado que sabemos o que são filmes e sabemos o que é assistir a algo, então sabemos o que é assistir um filme. É como assistir qualquer outra coisa, como uma parada militar, um desfile militar. Então, não tem grande problema assistir um filme, é olhar para essa sequência de imagens fotografadas em movimento. Essa é a voz do interlocutor dizendo que não há um grande problema filosófico aí. E aí a gente tem a voz da correção, que é, não é análogo. Assistir um filme não é parecido com assistir, ou não é o mesmo que assistir uma parada militar, um desfile militar. Assistir um filme caseiro talvez seja parecido com assistir uma parada militar. Simplesmente olhe para a tela e acompanhe o que se passa aí na ordem que se passa aí. Mas quando eu vejo um movie, eu preciso fazer muito mais. Tem um engajamento ativo, implícito, muito maior. Eu preciso dar sentido aos vários elementos da sintaxe fílmica. Eu preciso entender qual é a função de um corte, de um dissolve, de um
um ângulo de câmera diferente, de talvez o uso de luz e sombra, enfim, há toda um conjunto de elementos que eu preciso interpretar e dar sentido para que eu esteja absorvido no mundo narrativo ficcional. Então, assistir um filme é muito mais do que assistir um filme caseiro. Assistir um movie, eu vou ter que um pouco usar esse termo em inglês às vezes, é muito mais complicado do que assistir um filme caseiro. Eu implicitamente preciso dominar uma sintaxe mais complicada. E aí um exemplo só dessa sintaxe que eu aludi um pouco antes, é que duas tomadas consecutivas, ou dois planos consecutivos no movie, podem representar duas ações que ocorrem em sucessão temporal imediata, isso é o que aconteceria no filme caseiro, acontece bastante nos filmes, nos movies também. Mas elas podem representar outras coisas, podem representar ações paralelas que ocorrem ao mesmo tempo em lugares diferentes. Então, quando eu tenho aquela montagem paralela que a gente chama, eu vejo parte da sequência A, parte da sequência B, parte da sequência A, parte da sequência B, mas eu entendo que elas estão acontecendo paralelamente no mundo do filme. Elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Elas não são uma e depois outra no mundo do filme. Elas são uma e depois outra no registro 2 do Conan. Né? O que eu vejo sendo projetado na tela do cinema. Mas no mundo do filme, no registro 3, elas são simultâneas. Eu posso ter casos ainda mais complicados. A segunda tomada pode representar algo que aconteceu antes da primeira. Então tem uma inversão. No mundo, no registro 2, eu tenho A e depois B. Mas na minha compreensão do mundo do filme, eu implicitamente sei que B veio antes de A. Por exemplo, se eu tenho um flashback, eu preciso ter algum tipo de pista no filme de que isso é um flashback. No caso tradicional, a gente tinha, sei lá, uma música, a trilha mudava, ou, enfim, algum tipo de pista visual de que isso vai acontecer, uma mudança na iluminação. Enfim, tem várias formas de fazer isso. O importante é que eu domine essa sintaxe, que o diretor consiga fazer isso de tal forma que eu entenda que é isso que ele está fazendo. Senão, eu vou ficar confuso. E no caso padrão, nós não queremos que o espectador fique confuso. No caso não padrão, sim, isso pode ser importante. Mas, de novo, para que o caso não padrão seja interessante, isso depende de um conhecimento prévio da sintaxe do caso padrão. Então, estou falando aqui do caso padrão. Por último não, mas enfim, poderia ter vários outros casos, mas segundo plano pode apresentar um período muito distante, que aconteceu, sei lá, milhares de anos no futuro, não logo depois. Se eu estou falando em A e B, né? Eu tive A e logo depois tive B. B aconteceu milhares de anos depois de A. Eu preciso de algum tipo de sugestão, pista, para entender isso, mas isso é possível, isso acontece. Então, esse é um exemplo de como a unidade narrativa do mundo ficcional é muito mais complicada do que simplesmente a unidade possibilitada pelo simples fato de que eu posso conectar pedaços de filme. Então, não é a mera mecânica, a tecnologia de confecção de um filme que garante por si só que eu vou ter um mundo ficcional convincente, que eu vou ter realismo em algum sentido num filme. Eu preciso sobrepujar essa primeira forma de unidade para alcançar uma unidade superior, voltando àquela tecnologia mais hegeliana. Então, aqui eu não vou ler essa passagem toda, mas aqui é um caso, um momento em que o Conan apresenta a abordagem dele como sendo heideggeriana, e eu acho isso importante também para esclarecer algo que eu falei sobre o Cavell. Quando o Cavell disse que, aliás, quando eu disse que o projeto de ontologia do cinema que ele apresenta no Worldview tem um aspecto fenomenológico, eu queria aludir a isso que o Conan daqui também refere usando o Heidegger, a ideia de que trata-se de compreender que tipo de ser é esse do mundo de um filme e, portanto, o caráter do nexo de unidade que caracteriza esse mundo, o que, por fim, significa também entender o tipo de ser que os seres
que estão dentro desse nexo possuem. Então, entender a ontologia de um filme é entender que tipo de coisa, que tipo de ser o mundo de um filme é e quais são as diferenças desse mundo em relação ao nosso mundo real, por exemplo. Então, esse é um projeto fenomenológico também, né, de ontologia do Conant e do Cabral. Se vocês quiserem, tem de mais próximo de uma definição de movie do Conant, é isso aqui. Para que algo seja um filme, este algo deve nos oferecer vislumbres de um mundo. Esqueci de pegar a passagem original aqui, mas acho que é Glimpses of a World. Então, mas tem essa ideia de que é claro que eu não estou acompanhando esse mundo o tempo todo. Eu vejo aqui e ali, eu tenho glimpses, eu vejo uma parte daquele mundo e depois uma outra parte. Então, eu tenho vislumbres de um mundo. Esses vislumbres precisam receber uma certa unidade no final das contas. Então, para que algo seja um filme, primeiro, esse algo deve apresentar visualmente um mundo ao qual possamos convidar, no qual possamos ficar absorvidos. E segundo, o nosso modo de absorção deve ser o de observá-lo, watching it, né? de assistir. Vemos o que acontece nesse mundo. De novo, isso parece super trivial, mas peguem o caso do Lady in the Lake de novo. O problema, naqueles momentos em que há uma quebra da nossa absorção, é que nós deixamos de isso é paradoxal, não é literalmente o que acontece, mas é como se a gente deixasse de estar apenas observando o mundo do filme. É como se a gente estivesse implicado naquele mundo. É como se agora eu estou levando um soco, estou recebendo um beijo. Essa seria um pouco a ideia. Isso literalmente, obviamente, não faz sentido, mas a nossa experiência enquanto espectadores essa película estranha, para usar essa distinção entre filme e película, que o tradutor do nosso volume usou, né, é artificial, mas para pelo menos ter dois termos aqui, para falar de filme em geral e movies, eu poderia dizer que eu tenho uma película aqui, tem algo que foi filmado, mas eu não tenho um movie, porque justamente há uma quebra de absorção. Eu não estou, a minha forma de ler, de aprender esse mundo, não é watching it. Eu, nesse momento, não estou apenas assistindo esse mundo, eu estou como que participando desse mundo. E isso quebra a minha absorção. E por isso esse filme acaba não funcionando. Como filme, como movie. Ele acaba colapsando o registro da cena de produção com os três registros, na verdade. A cena de produção, a tela e o nosso e o mundo do filme. Eu colapso essas distinções nesse caso. Eu estou porque vendo o ator ou a atriz olhando para a câmera e olhando para mim e olhando para o Marlon. Tudo isso teria que estar acontecendo ao mesmo tempo, isso é impossível. Então tem um colapso e confusão. Isso gera confusão na nossa leitura do filme. E isso se distingue do caso dos filmes caseiros. Eu posso pensar que o filme caseiro é mais semelhante a um noticiário documentário. Nesse caso, o nexo de unidade é o mesmo que o do nosso mundo. Mas no caso de um movie, ele pressupõe um nexo de unidade diferente daqueles mencionados anteriormente no cinema não ficcional. Esse é o mesmo ponto que anterior. Mas o importante é justamente que o caso do home movie também serve, o filme caseiro, como uma espécie de contra-exemplo, como uma espécie de análogo do jogo dos construtores nas investigações filosóficas. É um caso primitivo, que não chega a ser um filme. Ele tem alguns elementos do que também vai acontecer no movie, por exemplo, o fato de que ele é fotografado e que eu tenho imagens em movimento, enfim. Vários elementos aí são os mesmos que eu vou ter no movie, mas falta alguma coisa aí, falta muita coisa aí que
tem a ver com esse nexo de unidade. E, portanto, é uma espécie de contra-exemplo. Então, no caso do home movie, não há absorção no mundo narrativo ficcional. É como que uma espécie de... Se eu estou revendo um home movie que eu mesmo gravei, é uma forma de eu lembrar de algo que aconteceu, de eu voltar para aquele momento, mas o objetivo é voltar para o mundo real, é lembrar de algo que aconteceu no mundo real, não é produzir a ilusão de um outro mundo paralelo, autocontido e isolado do nosso mundo, né, acontecendo paralelamente. Então, a lição geral aqui, não vou ler a passagem toda aqui, mas nem tudo o que acontece na tela do cinema é um evento no mundo do filme. Essa é justamente a distinção entre o registro 2 e 3, naquela repartição do corpo. Aqui ele dá esses exemplos dos créditos, dos fades e souls e telas pretas, tudo isso que servem como formas de pontuação, mas que nós sabemos que não está acontecendo no mundo do filme, está acontecendo apenas na tela. E se, o que eu quero salientar essa parte final, se fôssemos sistematicamente incapazes de traçar essa distinção, então não seríamos capazes de ver um filme. Filmes não existiriam para você. Então, to watch a movie, ser capaz de assistir um filme, envolve muito mais do que ser capaz de assistir uma parada militar ou um filme caseiro, como eu disse. Só estou enfatizando isso. Envolve uma leitura, envolve dominar uma certa sintaxe de como o filme é constituído. E filmes só existem uma vez que o espectador consiga fazer isso. E se o filme é sistematicamente incapaz de gerar esse efeito no espectador, então o filme não existe. Nesse sentido, eu não tenho um filme, tem uma falha em algo em ser um movie. Isso é o que então teria acontecido com Blazing the Lake, em particular em relação a essa distinção entre o que é um ponto de vista objetivo e subjetivo. O ponto do Conant é que saber assistir um movie implica saber distinguir tomadas objetivas de tomadas subjetivas. Ou seja, tomadas que, por mais que elas possam ser, no mundo do filme, ser feitas a partir da perspectiva de algum personagem em particular, elas me dão uma informação sobre o mundo do filme, não sobre uma alucinação do personagem, por exemplo, não sobre uma deturpação subjetiva da forma como ele experimentou aquilo. Eu estou vendo algo que aconteceu no mundo do filme, objetivamente. Eu preciso saber distinguir isso de casos, por exemplo, em que eu tenho uma alucinação, para tomar o caso mais extremo. Aí eu tenho, nesse caso, eu posso dizer que eu tenho uma tomada, eu tenho uma sequência puramente subjetiva, um sonho, ou uma coisa desse tipo. Eu preciso distinguir isso. Nem sempre é fácil de distinguir, e tem filmes que, de novo, propositalmente flertam com isso e nos desorientam propositalmente. Esse é um caso complicado, mas no caso simples, nós precisamos saber fazer essa distinção, senão nós não vamos entender. Se vocês imaginarem alguém que é muito iletrado no audiovisual e não domina essas convenções, isso pode, de fato, gerar uma má interpretação do que aconteceu no filme. Não se dá conta de que algo vai gerar uma confusão. Mas isso aconteceu no filme mesmo? Eu não estou entendendo. Aconteceu A e não A ao mesmo tempo, mas no caso eu tinha uma tomada objetiva e uma tomada subjetiva. Eu preciso fazer essa distinção. E a ideia é que um movie precisa ser feito de tal forma que permita a um espectador minimamente competente interpretar corretamente a intenção do diretor. O que está sendo mostrado é subjetivo ou é objetivo? Então, essa é uma maneira, a gente pode usar essas expressões para tentar descrever diferenças dentro do mundo do filme. O problema é confundir isso de novo com o caso da cena de produção. Nem sempre uma
tomada feita como que a partir do ponto espaço-temporal no qual o ator estaria, colocar a câmera no lugar onde o ator estaria, literalmente colocar na perspectiva do ator, na cena de produção, o que o ator estaria vendo do cenário, isso nem sempre vai gerar, no mundo do filme, uma perspectiva subjetiva, meramente subjetiva. Isso depende do uso que vai ser feito. Então, eu não posso colapsar uma coisa na outra. A forma como eu vou usar esse elemento material, da tecnologia de filmagem, depende da forma como eu vou conectar isso de outras pistas que eu vou dar no filme para o meu espectador compreender. Então, aqui eu só vou citar brevemente essa ideia de que o Diderot, ao apresentar uma teoria da absorção visual na pintura, teria dito algo que, segundo Conant, é literalmente verdadeiro da nossa absorção no cinema, né, dos movies. O Diderot disse que a tarefa do pintor era, acima de tudo, atingir a alma do espectador por meio dos olhos, e a pintura tinha que atrair, deter e, finalmente, encantar o espectador. Então, deveria convidar alguém, levando ele ou ela a parar na frente da pintura, segurando-o aí como se estivesse enfeitiçado e incapaz de se mover. Isso é poético. Pode ser nossa experiência em casos muito especiais, quando vemos uma pintura, mas o ponto do Conant é que isso é literalmente o caso, ordinariamente, quando vemos um filme. Nós literalmente estamos parados por 1h30, 2, 3 horas, como que enfeitiçados e incapazes de nos mover. Isso vale literalmente para o cinema. E, bom, o ponto todo é que aí está a falha do filme Lady in the Lake. Em alguns momentos, esse filme falha em ser absorvente, se eu quiser usar essa fica estranho em português, mas em nos absorver. Então, esse filme é construído de tal forma que somos incapazes de ingressar na experiência de absorção visual, que é a condição de possibilidade de nossa entrada no mundo de um filme. Ou, para colocar de maneira mais elíptica, ele falha em sua tentativa de apresentar visualmente um mundo. Então, para usar esse trocadilho com o título do livro do Cavell, eu não tenho um mundo meramente visto, no caso do Lady in the Lake. Eu tenho algo entre o mundo visto e o mundo em que eu participo, em que eu estou implicado, como eu coloquei. Eu sou chamado a participar desse mundo. Isso quebra a nossa absorção visual. Então, qual é a importância desse ponto? Eu vou voltar um pouco ao problema do filme. Isso me mostra, se esse é um caso que não funciona, isso deixa mais claro o que está acontecendo nos casos que funcionam. O que está acontecendo no caso em que eu me deixo absorver pelo mundo de um filme. Então, e aí, voltando então para a distinção entre subjetivo e objetivo, o ponto do Conant é: se eu definisse subjetivo como a representação de como as coisas seriam se realmente vistas a partir do ponto de vista de uma pessoa particular, isso é literal, isso é uma maneira como os teóricos às vezes colocam a distinção entre subjetivo e objetivo. E o objetivo é uma representação como que vista de lugar nenhum, vista da perspectiva de Deus, vista como realmente aconteceu sem ser filtrada pela percepção de alguém em particular. Isso vale, o primeiro caso aqui, isso vale literalmente para o caso Lady in the Lake. No Lady in the Lake, a representação que a gente tem é como ela seria, como o mundo seria visto pelo Marlon, se nós estivéssemos no lugar do Marlon. Quando eu diz isso não funciona completamente, eu não tenho, por exemplo, o Marlon deve piscar de vez em quando, a tela não pisca, por assim dizer, enfim, ou a câmera não é completamente válido nem mesmo desse caso. Mas a gente poderia imaginar que isso seria possível. A gente poderia levar isso ao extremo, a gente poderia filmar esse filme hoje usando, sei lá, um Google Glass ou uma dessas câmeras GoPro pequenininhas, colocar no meio dos olhos do
do ator. E aí sim a gente poderia, no limite, ter algo que tecnicamente funciona melhor do que no caso do Lady in the Lake, por todas as restrições tecnológicas, as câmeras eram grandes e pesadas, então talvez a cena do soco, do beijo, funcionasse um pouquinho melhor, talvez, mas ainda assim, seria o fato de que isso vale literalmente para o caso desse filme, ou quase literalmente, e que isso não é o que nós normalmente consideramos a distinção entre subjetivo e objetivo num movie que funciona, mostra que há algo de errado. A nossa subjetivo no mundo de um movie nem sempre é simplesmente colocando a câmera na perspectiva do espectador que eu vou ter algo subjetivo. Eu posso ter uma visão objetiva do mundo do filme, mas agora objetivo e subjetivo estão sendo usados no sentido específico do registro ontológico 3. O problema é que no Lady in the Lake eu fico confundindo ou alternando entre usar essa expressão no registro 3 e no registro 1, no registro da cena de produção. Literalmente o que eu tenho é a câmera colocada no lugar em que o ator estaria quando o soco é dado lá na câmera, ou o beijo. Mas isso não gera no mundo do filme, no registro 3, uma tomada subjetiva. Isso gera alguma coisa que fica entre essas possibilidades. Então, agora acho que eu vou rapidamente só chamar a atenção para algumas teorias, algumas formas de tentar explicar o que acontece no filme e como o Lady in the Lake ajuda a entender o problema dessas exposições. Então, o Conan diz que quando os filmes eram um fenômeno mais recente, ainda não tinha ficado fora de moda fazer a pergunta filosófica por qual é a ontologia de um filme. Qual é a diferença? Como é que um filme pode funcionar? Como é possível, por exemplo, que o espectador tolere essas interseções abruptas e antinaturais, que, por exemplo, um corte? Isso não é natural, isso não faz parte da nossa percepção do mundo real. E, no entanto, quando eu estou vendo um bom filme, eu naturalmente tomo isso como me dando uma unidade narrativa. Como é possível que essas mudanças desorientadoras confiram inteligibilidade à narrativa de um filme? Então, essa é a pergunta sobre a ontologia do mundo do filme. Como um filme funciona? Quais são as condições de possibilidade para que eu tenha absorção? Vamos colocar assim. A primeira resposta que o Conan analisa é do Pudovkin, né, que os cortes dentro de uma cena, de uma sequência, devem corresponder às mudanças naturais de atenção que o espectador hipotético e interessado que observa no local a ação, de um espectador hipotético que observa no local a ação, digamos, retratada na tela. Então, isso à primeira vista parece uma boa ideia. O que é um corte? É como se nós imaginássemos um espectador hipotético que está ora atentando para um aspecto, ora para outro, e o corte serve, por exemplo, se eu tenho um corte de uma tomada mais longa para uma tomada mais próxima, tem um close-up, isso como que representa a atenção desse espectador hipotético. Ele antes estava olhando para a cena como um todo e agora ele está olhando com mais atenção para uma mudança na feição de alguém. Então, à primeira vista parece um bom começo para explicar por que é natural para o espectador entender o filme. Porque ele implicitamente faz essa conversão. É como se estivesse acontecendo algo assim. Então, isso estaria por trás da ideia de uma montagem invisível. A montagem invisível é tal que ela segue esses ritmos naturais de tal forma que a gente sequer percebe que está havendo um corte aí. Isso, de alguma forma, reproduz o que seria a nossa percepção natural. Qual é o problema com isso? Essa objeção que o Reis vai fazer é que há transições instantâneas no filme, transições espaço-temporais instantâneas. Eu posso ir para um lugar muito distante
do primeiro ou por um tempo muito distante, que de modo algum correspondem a algo natural para um observador. Observador, o caso que eu dei, sim, eu posso prestar atenção em algo no todo de algo que eu estou vendo e depois num detalhe, isso ok, mas o que seria o análogo natural de eu estar vendo uma cena no ponto A, no tempo T1, e depois uma cena no ponto B, no tempo T2, ou seja lá o que for, num tempo anterior, muito distante espaço-temporalmente do primeiro. Não há um análogo natural disso. Então, de novo, permanece o problema. Qual é a alternativa que o Reis apresenta? Então, complexifica um pouco isso. O objetivo do diretor é dar uma imagem ideal, notem agora. Não o que seria a imagem do espectador real, de carne e osso, mas ideal de uma cena. Em cada caso, colocando a câmera em uma posição que registre da forma mais eficaz o detalhe particular da ação que é importante. Ele se torna, por assim dizer, um observador onipresente, dando ao público a cada momento da ação o melhor ponto de vista possível. E o melhor ponto de vista possível nem sempre é o ponto de vista de um espectador de carne e osso. Eu posso ter um ângulo muito mais distante, muito mais próximo do que seria real e assim por diante. Ele seleciona as imagens que considera mais reveladoras, independentemente do fato de que nenhum indivíduo poderia ver essa cena dessa maneira na vida real. Então, aqui o Conan chama atenção, e isso já é um pouquinho mais, já se aproxima um pouco mais da nossa experiência de movies, só põe algo importante da nossa experiência de movies. Isso já mostra que o Lady in the Lake, já nesse aspecto, há um problema com o Lady in the Lake. Já mostra algo que está faltando lá. Porque se a ideia é oferecer uma imagem ideal da cena, nem sempre a imagem ideal, a melhor possível para nos passar o mood, a atmosfera, o que é importante na cena, vai ser a do mesmo ator ali, do mesmo personagem, ator barra ator, porque justamente nesse caso a gente tem uma confusão entre os dois. Mas às vezes seria mais útil para que a gente entenda, inclusive, a perspectiva do Marlowe, que a gente veja o que às vezes a gente chama de um reaction shot, né? de uma tomada de alguém reagindo a ele, por exemplo. E que talvez, inclusive, uma reação de alguém que não tivesse sido vista pelo próprio Marlowe. Isso poderia nos ajudar a entender melhor o Marlowe. Então, não é verdade que se eu literalmente colocar a câmera no lugar do personagem, essa é a melhor, essa é a forma ideal de entender a perspectiva do personagem. Às vezes, olhando de fora o personagem, eu vou entender melhor a perspectiva do personagem. Se a câmera me mostrar para onde o personagem está olhando, e assim por diante. Então, tem que imaginar casos mais complicados que isso. Mas a ideia é que, enfim, pode haver uma coincidência entre o que é a perspectiva ideal e a perspectiva de um personagem em particular, mas isso não necessariamente vai ser sempre o caso. O Lady in the Lake mostra que não é sempre o caso. No entanto, como Conan chama a atenção, essa ideia de uma visão a partir de lugar nenhum, de um observador onipresente, beira o absurdo. Então, literalmente, isso não existe. O que é uma perspectiva a partir de lugar nenhum? Então, isso é o tal do enigma dos movies. Isso parece ser uma descrição adequada da nossa experiência de um filme, mas isso não é literalmente verdadeiro da nossa experiência cotidiana. A nossa experiência cotidiana não funciona assim. Então, esse é um pouco o paradoxo que o Cavell também tentava explorar ao falar dessa peculiaridade do cinema de nos dar acesso a algo passado do mundo real, mas ao mesmo tempo nos dar acesso a algo ficcional que não está, nunca esteve, nunca aconteceu no mundo real. Então, eu tenho essa ideia de uma observação a partir de lugar nenhum é parte dessa mesma perplexidade. Então, quando apresenta o que o Conan chama de uma ficção subjacente à nossa experiência do cinema, é apresentar de forma mais completa nessa citação do Jean Mitre.
estou apresentando as citações desses autores que estão no texto do Conant. Espero que isso fique claro. Não é o Conant aqui, mas são as citações desses autores. Então, segundo o Mitri, graças à mobilidade da câmera, multiplicidade de tomadas, eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Notem que isso literalmente não faz sentido nenhum, mas isso é uma forma de chamar a atenção para a peculiaridade da perspectiva do espectador de um filme. Eu sei que estou no cinema, mas sinto que estou no mundo oferecido ao meu olhar. Um mundo que experimento fisicamente enquanto me identifico com um ou outro dos personagens do drama, com todos eles alternadamente. E isso, finalmente, significa que no cinema estou tanto nessa ação quanto fora dela, tanto nesse espaço quanto fora dele. Tendo esse dom da ubiquidade, estou em todos os lugares e em lugar nenhum. Então, de novo, esse caráter desafiador, perplexificante da representação cinematográfica. O que o David Roderick chamava de a virtualidade do mundo do cinema. Ao mesmo tempo, uma presença e uma ausência. Eu estou presente ao que acontece no mundo do filme, mas eu sei que eu estou ausente, eu não posso intervir. Então, é uma posição intermediária difícil de tornar clara. E o ponto do Conant é que essa imagem da tela de cinema como uma espécie de abertura para o mundo, que também literalmente não faz sentido, mas que parece apanhar a minha experiência, é o que falta no Lady in the Lake. Estou entendendo que isso às vezes está faltando no Lady in the Lake, a gente talvez entenda melhor o que normalmente acontece num filme que funciona. Então, em particular, quando os atores olham diretamente para a câmera, eu tenho uma quebra dessa convenção. Eu não estou, ao mesmo tempo, no mundo do filme e fora dele. Eu colapso as duas coisas. Eu não estou em nenhum e nem em outro, em certo sentido. Nesse caso em particular, eu não sei onde eu estou. É o ator olhando para mim? É o personagem olhando para mim? Ou é o ator olhando para a câmera? Ou é o personagem olhando para o Marlon? Todas essas opções elas se confundem. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não posso saber, não tem como distinguir. Porque não é possível. Isso não funciona no meio cinematográfico. Esse é um limite do meio. Né? Que não é um limite puramente material. É um limite de que tipo de sentido pode ser dado a uma condição material, a uma possibilidade material. Então, no caso de um filme caseiro, isso não seria um problema. Estamos acostumados a ver pessoas olhando para a câmera. Né? Nós chamamos, eu estou filmando uma criança e digo, olha para a câmera, ou numa foto, ou num filme caseiro. Então, só que aí, justamente, eu não tenho essa peculiaridade. Eu não preciso possibilitar essa absorção puramente visual de um mundo selado do meu. No caso do filme caseiro. Estou, ao contrário, querendo justamente registrar algo do mundo real. E aqui que, se a gente pensar na definição do Diderot, talvez isso fique mais claro. O que acontece é justamente que a absorção requer uma espécie de um esquecimento. No original do Conant era obliviousness, né? Uma desatenção ao fato de que há um observador olhando para a pintura. Nós deveríamos, de alguma forma, a pintura, no caso de Diderot, deveria nos iludir de tal forma que é como se ela não estivesse sendo feita para ser observada. E isso, no caso das pinturas que ele considera como capaz de fazer isso, eu tenho, por exemplo, o assunto ali, a pessoa que está sendo retratada, ela mesma está absorta, não está olhando para a tela. E no teatro também eu teria um princípio semelhante. A representação convincente no teatro depende de que os atores, como que
estejam oblivious, né? Esqueçam que existe um público olhando para eles. Depende de que eles finjam que não há um público, finjam que há uma parede separando eles do público. Isso, quando mostra isso, não é literalmente válido mesmo no caso do teatro, porque se isso fosse válido, então não teria nenhum problema se o ator olhasse na direção do público, para alguém em particular, ali no público, mas isso é evitado. Mas no caso do cinema, isso é particularmente problemático. O ator precisa aprender desde muito cedo a nunca olhar para a câmera. Olhar para a câmera vai quebrar essa obliviousness, né? Vai quebrar essa separação, esse abismo ontológico. Então, para finalizar, voltando ao Lady in the Lake, o problema do filme é justamente esse. Nesse filme, o espectador não mantém a sua posição usual de não ter mais importância do que se não existisse, usando aquela expressão do Diderot, mas em vez disso, tudo se dirige diretamente a ele. O resultado é justamente o que Diderot previu. Esse direcionamento direto destrói a possibilidade do espectador tornar-se visualmente absorvido. O diretor parece ter abandonado o seu tema e os atores parecem ter saído fora dos seus papéis. É esse o problema. A gente parece estar vendo o ator agora e não o personagem. Todos vêm para fora do mundo do filme, o mundo narrativo do filme é esvaziado e colapsa no nosso. E, por fim, acho que tinha uma outra passagem. O ponto também não é que se eu tivesse uma cinematografia melhor, se eu tivesse equipamento melhor, se eu tivesse uma tecnologia melhor, se eu tivesse se os atores fossem melhores, isso funcionaria. O ponto do Conant é: não importa a quantidade de realismo investida nesses elementos todos, nada pode restaurar a ilusão da mundidade, worldhood, quebrada por uma falha sistemática em respeitar a ficção subjacente suprema do cinema, dos movies. A saber que a câmera e seu ponto de vista sobre o mundo do filme não existe. É como se não existisse uma câmera. A gente tem que esquecer que a realidade que está sendo projetada na tela foi filmada. Se a gente ficar lembrando que ela foi filmada por uma câmera num lugar, no mundo real, na cena, se a gente ficar lembrando que um diretor cortou pedaços do filme e juntou, se a gente ficar o tempo todo sendo lembrado disso, há uma quebra na absorção. E aí eu não tenho justamente o tipo de relação com o movie que acontece no nosso caso, no caso padrão. Então, acho que é isso. Eu espero ter chamado a atenção para alguns pontos importantes do Conant. E a minha sugestão para vocês e para a nossa discussão de quinta é que pensem um pouco na relação do texto do Conant com a posição do Cavell no worldview, com o que é uma questão que apareceu em alguns comentários e discussões anteriores, dizia respeito justamente ao realismo do Cavell e do Bazin e a função do automatismo, como que isso exatamente deveria ser entendido. E eu acho que o texto do Conant deixa mais claro esse ponto, né? Que não há que o meio cinematográfico, o realismo do meio cinematográfico, especificamente no caso dos movies, por posição documentária, etc., depende de certas formas de unidade. Depende, portanto, de uma relação de dar sentido e de fazer sentido, de compreender o sentido da parte do espectador. Então, depende sempre de novo, círculo hermenêutico, de que o mundo narrativo está sempre sendo interpretado, e para que eu interprete uma sintaxe que precisa ser respeitada do lado de quem realiza o filme. Então, esse eu acho o ganho fundamental desse texto em relação ao texto do Cavell. Acho que isso fica mais claro no texto do Conant. E o exemplo do Lady in the Lake, a estratégia argumentativa de usar esse filme como uma espécie de contra-exemplo, ajuda, me parece, a entender melhor as formas. Então é isso.
Voltamos, então, a conversar sobre esses assuntos daqui a alguns dias. Obrigado, até mais.